Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde no dia de hoje. E no programa de hoje, nós vamos falar de agricultura irrigada lá no estado da Bahia. Vou conversar com Felipe de Carvalho, coordenador da CIMA no Brasil, e nós vamos falar de algoritmos que ajudam o produtor a tomar decisões no manejo integrado de pragas. Você vai ver que o mercado do boi gordo está com preços firmes. Vou comentar do mercado do milho e também do mercado do leite spot. E vamos dar um giro pelo mundo dos bioinsumos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de agricultura irrigada lá no estado da Bahia. O oeste da Bahia assumiu a liderança como o maior polo de agricultura irrigada do Brasil. Segundo o levantamento da Embrapa Milho e Sorgo, a região ela superou o tradicional noroeste de Minas Gerais, graças ao avanço expressivo na adoção de tecnologias e práticas sustentáveis. De 2002 a outubro de 2024, a área irrigada passou de 232 mil hectares para 332 mil hectares, consolidando o protagonismo da Bahia no cenário agrícola nacional. Os municípios de São Desidério e Barreiras são os principais destaques. São Desidério lidera o ranking nacional com 91 mil hectares irrigados, enquanto Barreiras ocupa o segundo lugar, 60.900 hectares. Os dados foram obtidos por meio de imagens de satélites Sentinel, cruzados com informações da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e também do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O uso eficiente da irrigação permite produção agrícola durante todo o ano, assegurando alimentos de qualidade, emprego e renda. A Bahia se torna uma referência não apenas em produtividade, mas também em práticas responsáveis. Na verdade, ainda que a experiência da região pode inspirar outras áreas no Brasil a combinar tecnologia e sustentabilidade. E agora eu vou comentar do mercado do boi gordo, que está com preços firmes. Segundo pesquisadores do CPEA, com a demanda firme pelo boi, os frigoríficos têm ido às compras e reajustado os valores da arroba para atender à procura do mercado atacadista, que vem escoando todo o volume que chega da indústria e da exportação, que começa o ano com bons números. A oferta de animais continua abaixo do normal, prejudicada pela virada do ciclo devido ao alto volume de abates, principalmente no segundo semestre do ano passado. De acordo com pesquisadores, problemas como a ocorrência de lagartas nas pastagens e chuvas irregulares dificultam a produção no alimento. Com o preço da carne bovina em alta, a tendência é que o consumidor reduza o consumo e dê maior atenção para a carne de frango e também suínos. Para o CPEA, o menor poder aquisitivo da população nesta época do ano foi determinante para que o frango mantenha alta mensal, apesar da oscilação. A respeito dos suínos, não há grandes mudanças em relação à semana anterior, já que o momento de maior consumo da proteína se dá justamente nas festas de final de ano. O CPEA vê um cenário de vendas lentas e oferta elevada de animais para abate, causando uma queda de preços. Fernando Henrique Iglesias, analista das safras e mercado, ele ressalta que o baixo poder de compra da população tende a dificultar altas muito contundentes nos preços dos cortes bovinos. As exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada do Brasil renderam 335 milhões de dólares agora no mês de janeiro,
em apenas 7 dias úteis, com média diária de 47,9 milhões de dólares. A quantidade total exportada pelo Brasil chegou a 66.300 toneladas, com média diária de 9.400 toneladas. O preço médio da tonelada exportada ficou em 5.057 dólares. Em relação a janeiro de 2024, houve alta de 28,5% no valor médio diário da exportação, ganho de 14,9% na quantidade média diária exportada e avanço de 11,8% no preço médio. E agora vamos comentar do mercado do milho. O mercado brasileiro de milho registrou preços em alta ao longo da semana. O ritmo de negócios foi fraco, uma vez que o volume de oferta disponibilizado para a venda se mostrou bastante limitado por parte dos produtores. Os consumidores encontraram certa dificuldade para a busca por lotes que contribui para um aumento das cotações em algumas praças, principalmente Paraná e São Paulo. Conforme Safras Consultoria, mesmo em estados que já apresentam avanços na colheita da safra de verão, caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, e também Santa Catarina, os preços seguem em patamares elevados, sem apresentar uma pressão natural pelo ingresso de ofertas. Também pesa para os preços mais altos em Chicago as preocupações com a falta de chuvas na Argentina, que pode comprometer a safra de milho do país. O radar do mercado também está voltado para o Brasil, com a seca atingindo algumas regiões e os volumes expressivos de precipitações sendo registrados na faixa central e norte do país. As exportações de milho do Brasil apresentaram receita de 287 milhões de dólares em janeiro, em apenas 7 dias úteis, com média diária de 41 milhões de dólares. A quantidade total de milho exportada pelo país ficou em 1.300.000 toneladas, com média diária de 188.900 toneladas. O preço médio da tonelada ficou em 217 dólares. Em relação a janeiro do ano passado, houve uma queda de 19% no valor médio diário da exportação e uma perda de 14,7% na quantidade média diária exportada e desvalorização de 5,2% no preço médio. E agora vamos falar um pouquinho do mercado spot do leite. Mercado spot é aquele leite quando uma indústria vende leite para outra indústria. De acordo com informações do Milk Point Mercado, o preço do leite spot registrou valorização na segunda quinzena de janeiro, atingindo a média de R$ 2,80 por litro. Este valor, ele representa um aumento de 13 centavos por litro em relação à quinzena anterior, quando a média Brasil era de R$ 2,67 por litro. E diante da retomada do volume das negociações dos principais derivados lácteos, após um período de, vamos dizer assim, de negociações fracas no mercado atacadista, com o recesso de final de ano, os preços praticados para o leite spot apresentaram uma variação de alta intensa em praticamente todos os estados nesta última quinzena do mês, demonstrando expectativas mais positivas pelas indústrias lácteas. Em reflexos dos aumentos dos preços negociados, o volume de compras do leite spot seguiu apresentando um pequeno recuo quando comparado com a quinzena anterior. E agora vamos dar um giro pelo mundo dos bioinsumos, com base em dados apresentados no Fórum de Bioinsumos, que foi realizado pela CropLife em Brasília, e esse evento reuniu especialistas e representantes do setor para debater os avanços e desafios desse mercado em expansão
e mostrou que o mercado de bioinsumos no Brasil cresceu 15% na safra 23-24, em relação à safra anterior, movimentando cerca de 5 bilhões de reais. Em âmbito mundial, o setor de bioinsumos tem potencial para alcançar um valor de mercado de 45 bilhões de dólares até 2032, com taxa de crescimento anual estimada entre 13% e 14%. Os bioinsumos, que incluem controle de pragas e doenças, inoculantes e bioestimuladores, têm se destacado como uma solução, vamos dizer, sustentável e eficiente para o manejo agrícola. No Brasil, o mercado cresce a uma média anual de 21% nos últimos 3 anos, um ritmo 4 vezes superior ao da média mundial. Mato Grosso se mantém como líder nacional no consumo, respondendo por 1/3 da demanda total. As culturas de soja, milho, cana-de-açúcar são apontadas como os principais motores desse crescimento. Bioinsumo é um produto, processo ou tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana, utilizado na produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agropecuários, sistemas aquáticos ou florestas plantadas. Ele promove crescimento, desenvolvimento e respostas positivas em plantas, animais, micro-organismos e substâncias derivadas, interagindo com processos físico-químicos e biológicos de forma benéfica. E agora vamos comentar um pouquinho da interferência das condições climáticas na produção de leite. A última redução das emissões agropecuárias no Brasil foi em 2018. Desde então, as emissões do setor vêm aumentando e registrando recordes. Os efeitos das mudanças climáticas no mundo e também no Brasil já se fazem presentes há alguns anos pela elevação das temperaturas diárias, médias e máximas e ondas de calor mais frequente, chuvas torrenciais com frequência e intensidade cada vez maiores, períodos de estiagem cada vez mais extremos e prolongados, incêndios florestais, entre outros. As mudanças climáticas podem também promover outros impactos que alteram os custos econômicos da produção leiteira, como os impactos na disponibilidade de recursos hídricos e as perdas diárias devido ao fogo, e mais da metade da produção mundial de alimentos está em áreas onde o armazenamento total da água está projetado para diminuir. Isso é consequência das mudanças no uso da terra e do aquecimento global, que desestabilizam o ciclo das águas e os padrões de precipitação entre os impactos. Projeta-se que as taxas de crescimento na América do Sul podem cair 0,7% no ano. As condições de seca agrícola e eventos extremos de precipitação estão se intensificando. Os dados da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, OCDE, sobre a umidade média do solo continuaram a cair na maioria dos países da organização no período de 2019 a 2023. Essas condições de seca podem ser particularmente agudas no nível subnacional e durante estações específicas, gerando grandes consequências sociais, econômicas e também para toda a população. E depois do intervalo, eu vou conversar com Felipe de Carvalho. O Felipe de Carvalho, ele é coordenador da CIMA no Brasil e nós vamos falar de algoritmos que ajudam a tomar decisão no manejo integrado de pragas. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Felipe de Carvalho. O Felipe, ele é coordenador da CIMA no Brasil e nós vamos falar de tecnologia, nós vamos falar de algoritmos que ajudam o produtor a tomar decisão
no manejo integrado de pragas. Felipe Carvalho, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Tá tudo bem, Felipe? Bom dia, Antônio, eu que agradeço, prazer imenso falar com todos vocês. Ô Felipe, me fala um pouquinho da CIMA, o que a CIMA faz, aonde ela está localizada, aonde ela atua? Antônio, a CIMA é uma empresa de origem argentina. No Brasil, nós temos um escritório em Curitiba e hoje a nossa solução, ela permite digitalizar as informações do campo, informações que são desde dados, né, de plantio, né, do início do plantio, como aplicação, fertilização, até chegar na colheita. E um dos fatores bem importantes que hoje a CIMA ela tem como foco é esse objetivo de um caderno de campo digital, onde é possível inserir ali informações georreferenciadas, informações de adversidade, de praga, doenças e daninhas, e ao mesmo tempo algumas funções inteligentes agregadas a essa ferramenta que entra aí nesse conceito de algoritmos para ajudar o produtor rural a ter a melhor tomada de decisão e acompanhar o momento certo de agir referente às situações que aparecem durante a produção agrícola, Antônio. Bom, então, baseado no que você falou, dá a entender assim que a CIMA, ela trabalha ao lado do produtor rural, orientando ele, baseado nas informações que ele passou para vocês, e vocês têm, assim, um diagnóstico todinho da propriedade dele, daquela cultura. Exatamente. A partir do momento que se delimita, né, o talhão, inicia ali o registro de um planejamento, de uma safra, de qual variedade, qual é a cultura que ele está plantando, e aí, consequentemente, de acordo com as etapas, né, do plantio até a colheita, ele vai alimentando a nossa solução, e esse histórico de dados tanto permite para uma safra seguinte ele entender o que ele fez de errado naquele respectivo talhão, para não cometer esse mesmo erro e fazer o certo no próximo, correlacionado ao manejo, e também para que ele acompanhe de todo o time dele que está a campo os registros que estão sendo feitos para, de fato, você ter ali uma assertividade maior na decisão, ou de uma aplicação de um fungicida, herbicida, inseticida, ou até mesmo atrelado ali à compra de algum insumo. Você falou que seria que a CIMA trabalha como se fosse assim um caderno eletrônico, né? Então, cada propriedade rural tem o seu caderninho, tem a sua ficha, e a CIMA trabalha exatamente baseado naquilo que o produtor está descrevendo para vocês. É como se o paciente tivesse a longa distância e o médico linkado com ele ali 24 horas. Ótima analogia, viu, Antônio? Exatamente isso. Hoje, grande parte dos produtores, eles utilizam o Excel para poder registrar ali algumas informações. Obviamente, já tem grandes grupos do agro que já estão muito bem estruturados, com soluções bem robustas, mas pegando ali, né, os produtores de médios para pequenos, eles ainda têm esse comportamento, né, de, às vezes, não profissionalizar tanto a sua produção. E acima, ela, com um ótimo custo-benefício, ela vai substituir totalmente esse Excel e ajudando ele com um nível de detalhe ali, de que talvez numa região específica da fazenda dele, aquele manejo que ele está executando, ele pode estar impactando na sua produtividade, que realmente é o que vai cair no bolso dele depois. E o produtor, vamos dizer assim, só para entender, quase que diariamente ele tem um relatório na mão, falando, olha, a situação está assim, daqui uma semana, ou daqui 15, 20 dias, nós vamos ter que fazer isso, vamos fazer aquilo, essa praga que está aí, vamos tomar cuidado com ela, vamos ficar observando. É mais ou menos essa orientação. Sim, a gente ainda depende, né, obviamente, de um técnico, de um agrônomo que visite a área para poder fazer esse registro, e ali dentro, né, do acesso web, do acesso pelo computador, ele já teria essa visualização em uma avaliação semafórica, por exemplo, indicando para ele, cara, fique alerta que há algum problema e que você precisa tomar uma providência. No caso, a CIMA também, ela atua assim numa orientação em relação
questões climáticas, por exemplo. Olha, cuidado, está perto da colheita e tudo está indicando, nós estamos com mapas aqui, que parece que vai chover aí a semana toda, 2 semanas de chuva, então fica esperto, porque senão, como está acontecendo hoje no Mato Grosso, por exemplo, tem áreas lá que a soja já está nascendo dentro da vagem, né? Então, existe essa orientação da CIMA também? Não, nessa parte, não. Não, né? Tá. Não. Entendi. Então, só ligado, mais focado na área de manejo mesmo da cultura que foi implantada. Exatamente. E a gente entendi. traz algumas, né, o que chamamos de funções inteligentes, hoje dentro da CIMA, com apenas uma foto. A gente consegue captar o percentual de severidade de dano de uma doença, então é um algoritmo muito legal para enriquecer ali esse acompanhamento de campo. Ao mesmo tempo, com uma foto, a gente capta o percentual de cobertura da área, que é um indicativo importante do índice de verde que tem de cobertura naquela área, afirmando que ali o índice de produtividade será alto, como também com apenas uma foto, você permitir ali fazer um cálculo de um estande de plantas, o que otimiza muito o trabalho do profissional que está realizando esse acompanhamento técnico dentro da fazenda, Antônio. Ô Felipe, essa área técnica, essa tecnologia toda que nós estamos vendo aí, explodindo 24 horas por dia, parece que a turma tomou um gosto agora e não para, é só novidade atrás de novidade. Isso daí é um caminho sem volta, né? Não tem mais como frear, né? Assim, felizmente, não, né? Acaba que, a partir do momento que você tem esse hábito, né, de conseguir tomar decisões através de indicadores e confiar nesses indicadores, é o que hoje grande parte de várias outras startups, empresas que vêm surgindo, trazendo esse benefício para o produtor. Que dentre todos os níveis de detalhes que tem dentro da produção agrícola, você ter, né, uma forma que em poucos cliques você vai enxergar ali um mapa de toda a sua fazenda e te indicar as regiões delas onde você precisa se preocupar mais, isso é um ótimo benefício de tempo. E, né, pensando no produtor rural, que além da venda do grão até desde o início do plantio, é muita coisa que ele precisa preocupar. Então, de fato, tornando esse hábito comum na vida do produtor rural, é um caminho sem volta. Não tem jeito dele voltar para o antigo processo que ele fazia antes. E facilita também a vida do produtor, dá mais segurança, né? Dá confiabilidade. Exatamente. E ele precisa pensar na produtividade, nas sacas por hectare que ele está colhendo, e se tiver aí parceiros, né, empresas que o ajude e traz essa confiança para ele nisso, a tendência é que eles se tornem cada vez mais empresários, visionários e consigam identificar ali situações para fazê-los com que eles cresçam com o seu negócio. Felipe, produtor que estiver nos acompanhando agora, como é que ele faz para entrar em contato com a CIMA? Através do site www.cima.ag, ele ali já tem todos os nossos contatos, né? Ele pode entrar em contato também através por e-mail, né? Tanto não só o meu, felipe@cima.ag, como comercial@cima.ag, para ele entender melhor, de compartilhar cases. A gente já tem mais de 8 milhões de hectares espalhados em toda a América Latina, de vários produtores que utilizam as nossas soluções, independente do tamanho. E as culturas são soja, milho, trigo, arroz, tudo? Sim, no quesito grãos, a gente tem muita experiência em todos em mais de 8 países, como também, né, no algodão, em citros. Entendi. E café. A gente também já tem alguns trabalhos sendo desenvolvidos em café. É a tecnologia, vamos dizer assim, é a internet e realmente está fazendo toda a diferença. E essa tecnologia, a cada dia que passa, está tornando mais comum na vida das pessoas. É só você olhar o celular aí, como é que está hoje. Ele é uma peça fundamental e chave, principalmente para empresários. Bom, eu conversei com Felipe de Carvalho, coordenador da CIMA aqui no Brasil, e é uma empresa que usa altíssima tecnologia para orientar você, produtor de grãos.
Felipe de Carvalho, muito obrigado pela sua presença, participação no nosso programa. É sempre bom a gente estar levando essas informações, porque também é uma forma da gente contribuir para o aumento da produção, produtividade e orientação ao produtor. Muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer imenso. Fico muito feliz pela oportunidade e um grande abraço a toda a audiência do canal. Um grande abraço, viu, Antônio? Prazer sempre falar com você. Falou, meu irmão. Muito obrigado. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: quanto mais se sabe, tanto maior é a necessidade de saber. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.